Shabbat Shalom. Nós somos a congregação Moreshet Yeshua daqui de Salvador, Bahia. Estamos hoje estudando a porção semanal, a Parashá Nitzavim, que significa de pé, né, de pé perante Adonai. E essa é a 51ª porção da Torá. Faltam apenas 3 para encerrar mais um ciclo de estudo da Torá, da lei de Adonai, da chamada lei de Moisés. Hoje nós vamos fazer uma transmissão um pouco diferente. Vocês que estão nos acompanhando de casa não vão perceber muita diferença, mas os que estão aqui presencialmente vão sentir um pouco de diferença, que nós vamos transmitir. Quem vai trazer para nós uma reflexão sobre a porção Nitzavim é o nosso irmão Neudjan, de lá de Recife, e vai trazer para nós uma reflexão. Nel, Shabbat Shalom a você e sua casa, seja bem-vindo. Amém, Ed. Shabbat Shalom para vocês aí. Espero que estejam me ouvindo bem. Está sim, seu áudio está bom. Fique à vontade, com você a palavra. Amém. Parashá Nitzavim. E é uma porção curtinha, uma porção de, no máximo, 2 capítulos ali. E vamos meditar um pouquinho sobre ela. Ela é tão curtinha que nem precisou fazer resumo. A porção, ela basicamente é Moshe dando ali instruções aos filhos de Israel, né? Ser fiel à aliança. Nitzavim, como já foi falado, significa de pé. E todo o povo ali estava ali em pé, atento, escutando as instruções de Moshe. E Moshe vai falando essa questão da fidelidade com o pacto e vai fazendo promessas, dizendo o que vai acontecer se o povo for infiel. E a porção termina, né, com essas instruções. Eu fiz aqui um rápido resumo, que Valdo vai colocar na tela para vocês. Resumo não, desculpa, roteiro. Um rápido roteiro. E nesse roteiro está a aliança. Vamos estudar um pouquinho sobre essa aliança que Moshe frisa bem. Depois vamos estudar um pouquinho sobre a escritura, né, que também faz parte da nossa porção. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a circuncisão, principalmente a circuncisão do coração, que a porção também fala sobre isso. E vamos terminar o nosso estudo falando sobre os mandamentos, que também está na nossa porção semanal. E vocês que estão me ouvindo podem deixar seus comentários ou suas perguntas aqui no YouTube, ou quando esse vídeo for postado, fazer seu comentário no vídeo que for postado, ou mandar um direct lá no nosso Instagram, ou um WhatsApp lá no nosso site, né, moreshyeshua.org.br. Tem todas as informações, todas as formas de contato que você pode fazer conosco, né? Não guarde sua dúvida ou seu comentário para você, que estudamos juntos e aprendemos juntos, tá bom? Depois de lido o nosso roteiro, a gente pode falar sobre a primeira parte da nossa porção, né? Dividir em 4 tópicos. A primeira parte é sobre aliança. A aliança. E Valdo vai dar mais um clique, vai aparecer na tela para vocês o verso que eu utilizei para fazer o meu comentário. E esse verso diz o seguinte, ó: para entrares na aliança do eterno teu Deus e no seu juramento que o eterno teu Deus hoje faz convosco. Esse é o versículo 12, você vê que eu coloquei ali uma reticências, porque o versículo continua, você pode acompanhar na sua Bíblia em casa, mas eu pulei para o versículo 14 e 15 para focar com vocês nessa parte. E não somente convosco faço esta aliança e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, né, perante o eterno nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Ou seja, o que, no meu entendimento, o texto quer dizer com isso? O texto quer dizer que o eterno está fazendo uma aliança
perpétua, não só para aquela geração, mas para as gerações seguintes. E uma coisa que vale a pena frisar lendo esse verso, né, eu comecei a ler o verso 12, mas Ed, quando começou a fazer a leitura com vocês, a leitura da Torá, ele leu desde o começo da porção, e um verso antes disso aí, que é o verso 11, o texto deixa claro, né, Moshe, no discurso de Moshe, deixa claro que estão ali em pé perante essa instrução de Moshe. Não só os homens de Israel, mas como os líderes, os juízes, as mulheres, as crianças, os estrangeiros, ou seja, tudo, todo mundo. É uma aliança que foi feita com todo mundo. E dentro dessa aliança existem várias partes, várias porções, né? Cada um vai pegando a sua porção dessa aliança. O estrangeiro, o natural da terra, né? o morador da terra, o peregrino, o rei, o sacerdote, os juízes, as mulheres, as crianças, cada um tem a sua porção na aliança. E eu fiz questão de fazer um comentário, né? O Valdo vai colocar no slide para vocês aí. E um comentário que eu fiz, um tópico que eu adicionei, foi um pacto sem prazo de validade definido. Né? Tá aqui embaixo, o último tópicozinho. Esse comentário é o meu comentário. Por que esse pacto não tem um prazo de validade definido? O Eterno ele não falou aqui, não estabeleceu quando essa aliança iria terminar, quando esse concerto, né, esse pacto iria terminar. Muitos dizem que esse pacto teve final com a vinda do Messias. Nós sabemos que se formos analisar friamente as Escrituras, não existe base nenhuma para isso, muito pelo contrário, né? As Escrituras elas refutam essa ideia de que que esse pacto já terminou, né? Talvez a gente pode dizer que no mundo vindouro, né, no Olam Rabá, uma nova lei venha, né? Existe crença sobre isso, inclusive no judaísmo, mas até lá, né, o pacto continua vigente, como o próprio texto que nós acabamos de ler, né? Esse pacto é feito não só com com aquela geração, com o povo que estava naquela época, mas com todas as gerações futuras, como acabamos de ler. E isso engloba também a nós. E não só a nós, os judeus, aqueles que seguem o pacto, mas a todos, aos estrangeiros, aos gentios, a todos os que são amigos de Israel, a todos os que estão próximos de Israel, a todos os que querem servir ao Deus de Israel, né? Todos estão entronizados, todos estão dentro desse pacto. E vocês podem dizer o seguinte: então você está dizendo que a lei é para todos. Não, não estou querendo dizer isso, né? Não estou querendo judaizar, né? Não estou querendo que todos sigam a lei, não. Eu estou querendo dizer que a sua lei também está incluída dentro deste pacto. Por isso é muito importante você entender que esse pacto não foi anulado, não foi quebrado. Nós vemos na nossa atualidade muita confusão em relação a isso. E muitas pessoas relativizando mandamentos importantes, padrões morais importantes, porque dizem que esse pacto não serve mais. Então muita gente já diz assim: olha, isso não é pecado mais, antes era, mas agora não é mais. Estamos na modernidade. Então cuidado com isso, né? Porque talvez o seu pacto não seja o pacto do Sinai, né? Não seja o judaísmo em si, porque você não guarda todos os 613 mandamentos, vamos colocar entre aspas aqui, porque sabemos que não são 613 em si. Existem mandamentos que não são para todos os judeus, mandamentos que são exclusivos para os sacerdotes, mandamentos que são exclusivos para mulheres, né? E existem mandamentos também que são para gentios. Os mandamentos para os gentios estão incluídos dentro dessa lei, desse pacto. Quando o Eterno fala não matarás, não assassinarás, né, que é o termo correto, né, que é matar sem o justo motivo, né, matar sem justiça, né, não furtar, não roubar, não cometer adultério, está incluído dentro dessa lei. Se você anula ela, você anula tudo, né? Não existe uma nova legislação que foi dada. Ninguém deu uma nova legislação. Ninguém ousou escrever que estaria substituindo a Torá, né? Então é importante você saber disso, porque ela é a sua base. É ela que vai dizer para você o que é certo e o que é errado.
né? E você vai ver o que está encaixando com você, né? O que se enquadra, o mandamento que serve para você e o mandamento que não é para você. O próprio texto fala, né? Isto falo aos filhos de Israel, isto falo às mulheres, isto falo aos gentios que estão no nosso meio, né? O próprio Eterno fala, olha, não faça como as nações fizeram, porque eu me aborreci, porque eu reprovei. Então você sabe que aquilo ali é um mandamento universal, um mandamento que serve tanto para judeus quanto para gentios, né? Então, é importante, mesmo que aquele mandamento ali não sirva para você, não seja para você em específico, né, você não seja obrigado a cumprir aquele mandamento, você deve saber que aquele mandamento é válido. Você não deve querer anular esse mandamento. Tá? Então eu acho que é nesse sentido que eu decidi comentar convosco essa parte da aliança baseado lá no versículo de Devarim 29, do 12 ao 15. Se não houver nenhum comentário, né, eu posso passar para o próximo tópico. Né? Lembrando que meus irmãos aí da nossa sinagoga, a qualquer momento, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, podem fazer na hora que desejarem. Nel, pode falar, Valdo. Só para reforçar, eu gosto sempre de lembrar desse ponto. Quando a lei foi dada no Sinai, houve algo ali sobrenatural que ocorreu sobre Sinai. E o povo não suportou a presença de Adonai naquele local. Moshe desceu com o rosto transfigurado ali, ninguém suportou e pediram para que Adonai falasse através de Moisés. Se a lei for ser revogada, Adonai for dar uma nova lei, terá que ocorrer algo da mesma forma ou maior ainda, mais grandioso ainda da parte de Adonai. Não pode chegar uma pessoa ou um profeta e dizer acabou e anulou. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Adonai mesmo deu a Torá e foi algo sobrenatural. Ocorreu algo semelhante para anular ou para dar uma nova lei? Nunca ocorreu. Quando vier de ocorrer, se ocorrer, como você disse, será no Olam Rabá, porque a estrutura humana será diferente. Então talvez a Torá tenha que ser outra, mas eu acredito que provavelmente vai ser aperfeiçoada ainda mais. A gente vai ter mais mandamentos ainda do que a gente já tem hoje, porque o ser humano será diferente, mas a lei realmente para mim nunca passou, e se passar terá que ser dessa forma. Verdade, Valdo, eu concordo plenamente. Nós tivemos uma prova irrefutável ali no Sinai, de que o Eterno era da vontade do Eterno aquilo que estava acontecendo. Aí hoje em dia você vê um pseudo-profeta dizendo o contrário disso, né? Não devemos aceitar, gente. Não devemos aceitar. A própria Torá fala que pode acontecer falsos profetas, até com poderes, né, dizendo coisas contrárias à Torá. E não devemos ouvi-los, porque o Eterno faz isso para testar o nosso coração, para provar o nosso coração, para saber se amamos a Ele com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, para mudar essa lei, gente, para mudar essa legislação, esse padrão moral que temos, só o Eterno, né, dando as mesmas provas, dando a mesma manifestação que ele fez. Então, muito cuidado. Né? Tem muitas igrejas aí, eu fico muito triste, né, Valdo? Muitas igrejas aí relativizando um mandamento tão importante, abrindo coisas, aceitando coisas que são pecados tão terríveis que o Eterno considera eles como pecados de morte, né? Que a pena seria a morte e é aceito por muitas pessoas que utilizam a Bíblia, né, como fundamento. Isso me deixa muito triste. Por que isso acontece? Porque foi deixado de lado parte desse pacto, né? Disseram que foi anulado. Então as coisas perdem o prumo, perdem o nível, perdem o sentido. Muito cuidado quando você quer anular alguma coisa, né? Muito cuidado mesmo. Gente, o próximo tópico, né? Já estamos na metade do estudo, bem rapidinho essa porção, né? A escritura. Eu coloquei para vocês aí, baseado em Devarim 29, é um verso bem conhecido. Ivaldo já colocou na tela para vocês, e está aparecendo aí: as coisas encobertas pertencem ao Eterno nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Eu grifei essa parte para você: a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, desta Torá, né, desta instrução. Eu quero chamar a sua atenção, primeiro, que você já deve ter ouvido, né, e visto muitas pessoas falarem sobre esse texto,
para querer dizer que algo que está escrito não tem explicação. Vou dar um pequeno exemplo, não quero aqui ofender a fé de quem me escuta, né? Mas é só como um exemplo mesmo, uma doutrina, a Trindade, por exemplo. Né? Trindade é uma doutrina que ela não se sustenta, na minha opinião, ela não se sustenta nem teologicamente, nem pela lógica da filosofia. Eu acho que não existe nada que sustente essa doutrina, a não ser a fé daqueles que querem que ela seja verdade, que querem acreditar nela. Mas não existe nada lógico, nem nada teológico, que, pelo menos teológico, baseado na escritura, né, com coerência, baseado na hermenêutica, na exegese, que faça ela se sustentar. Mas toda vez que essa doutrina é atacada, que ela é, olha, mas o que tu estás dizendo, né? Vamos supor que eu esteja conversando com alguém que seja favorável a essa doutrina, né? Eu digo, olha, mas o que tu estás dizendo está sendo contrário a esse princípio, a isso que está escrito, a esse mandamento, a este verso. E essa pessoa, como é que tu explica essa contradição? Aí essa pessoa vai e cita esse verso. Não sei se vocês já se depararam com isso. Essa pessoa vai e cita esse verso, olha, as coisas ocultas pertencem ao eterno. Gente, esse verso diz justamente o contrário do que essa pessoa está querendo utilizar. Olha, as coisas reveladas é o que o verso fala? As coisas reveladas são as que estão escritas. Né? O próprio verso, né, Valdo vai colocar na tela para vocês, o próprio verso ele diz isso literalmente. Olha, as coisas reveladas estão aqui escritas para nós, para que nós possamos saber. Né? As que não estão escritas pertencem ao eterno. Mas as que estão escritas são reveladas. Ou seja, por isso que eu botei o título desse estudo, a escritura, né? Porque a escritura ela foi revelada, ela está escrita para a gente. Então não existe nada escrito que você, não, isso aqui é um mistério, isso aqui a gente não pode entender. Como não podemos entender se foi escrito para a gente? E outro detalhe importante, Nel, né, que pode falar, Ed. um comentário rápido. Um ponto aqui, enquanto você fala aí, me vem à mente também, é algo que é muito forte, né, na cultura judaica, a chamada lei oral, né? Eu sei que tem muita coisa boa na lei oral, a gente não pode jogar fora, né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que entrou pelo meio do caminho que é perigoso. Acredita-se que Adonai revelou a Moisés as coisas escritas e muitas outras coisas que não foram escritas. Só que quando a gente vê esses textos todos, tantas outras passagens que a Torá mostra, né, que o que era necessário para o homem viver, para o povo de Israel viver, foi escrito. Né? E está bem claro aí, o que foi revelado, ou seja, foi escrito, serve para nós. Aquilo que não foi, pertence a Adonai. Não é nossa obrigação saber. O que é necessário para nós sabermos, Adonai mandou escrever. Então, acho que isso aí refuta até esse peso que é dado à lei oral. Não estou dizendo que ela seja ruim. Tem coisas ruins? Tem. Mas tem muita coisa boa também. Agora, eu apenas questiono o peso que se dá a ela, a importância que se dá a ela. Nós vemos que a importância que Adonai dá, o que ele quer, o necessário para nós é o que está escrito. É verdade, Ed, concordo plenamente. Inclusive, isso que você falou me fez lembrar uma conversa que eu tive, né? Que às vezes algumas pessoas que conversam comigo dizem o seguinte, olha, mas isso aí é errado, isso é pecado. Uma coisa que não tem nada a ver. Vamos dizer que seja pecado, essa pessoa esteja, um exemplo, vamos dizer que essa pessoa esteja me dizendo que seja pecado jogar futebol ou assistir um jogo de futebol. Aí eu digo assim, não, mas não é pecado fazer isso. Ela é sim. Mas por que você está dizendo que é pecado? Se a lei não me proíbe isso. Se a lei é que determina e define o que é pecado, por que você está dizendo que é pecado? Aí a pessoa vai dizer assim, não, é porque isso é coisa de Deus, Deus revelou, Deus me fez sentir, né? Então, olha, é como esse texto fala, né? As coisas que foram reveladas estão aqui, expressas. O que não foi revelado pertence ao Eterno. Então, se o Eterno não disse que era pecado ou não, como é que alguém pode dizer que é? Então, esse verso, é como o Ed falou, para mim ele serve para os dois lados. Serve tanto para aqueles que estão com a coisa revelada ali e diz que é um mistério que não quer aceitar, né? Tanto para aquelas pessoas que querem implementar mais coisas, que querem acrescentar mandamentos que não estão ali revelados, não estão escritos.
né? Então, devemos ter cuidado em relação a isso. Eu até acrescentei um comentário sobre esse verso, né? Tudo o que está escrito na Torá já foi revelado e foi revelado para ser vivido. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de poder ser cumprido a lei. E outra coisa, gente, muito importante também desse verso que podemos absorver, eu coloquei na tela para vocês assim, grifado, né? O Paulo vai colocar na tela para vocês verem. As coisas reveladas, Moshe falou, né, pertencem a nós. Eu grifei essa parte. A nós e a nossos filhos para sempre. Pronto. Olha, pensa comigo. Quem estava falando isso aqui? Moshe, falando do povo de Israel. A nós e nossos filhos. Quando ele fala isso, ele está se referindo literalmente a quem? Ao povo judeu, ao povo de Israel. Por quê? Porque a verdade foi revelada a eles. Nesse sentido, que eu acredito que Saulo de Tarso fala lá em Romanos, capítulo 9, versículo, deixa eu dar uma olhada aqui, tá no texto aqui para vocês, versículo 4, Romanos 9 e 4, tá? Eu até coloquei no slide essa referência, caso você queira anotar e ver depois. Saulo fala o seguinte, olha, deles são a lei, deles são as promessas, deles são o culto. Quando Saulo fala isso, deles são o culto, Saulo está dizendo o quê? Que tudo foi revelado a Israel. Como eu já falei para vocês em porções passadas, né, eu estava conversando com um amigo recentemente, que ele percebeu, né, que em várias culturas existe também um pouquinho do eterno ali. As pessoas reconhecem parcialmente o eterno, né? Então existe parciais verdades em várias culturas. Mas esse meu amigo, aparentemente, ele meio que se perdeu. Por ele ver que existia partes da verdade em várias culturas, ele achou que tudo era verdade, que a verdade estava em todo lugar e que eram só formas de serviço diferentes. Eu falei para ele, não. Embora o Eterno seja muito maior do que Israel, o Eterno é muito maior. É como o Moshe mesmo falou aqui, a gente conhece a parte que foi revelada, a parte oculta pertence a ele. Existe muito, muito mais oculto do que foi revelado. Embora Israel não saiba tudo sobre o Eterno, o que o Eterno revelou foi a Israel. Então isso tem que ser respeitado, gente. E tem que ser usado como norte. Você não pode pegar algo que de um povo que não tem nada a ver, e esse povo chega dizendo que recebeu uma revelação, ou dizendo que deve ser adorado ao Eterno desse jeito, ou dizendo que o Eterno não se importa com determinada coisa. Você vendo que está na Escritura dizendo isso, você vendo como Israel viveu com o Eterno ao longo dos anos, você tendo essa prova tanto nas Escrituras quanto na história, e você querer ignorar isso, né? Então Israel é o nosso norte, né? A forma como o Eterno lidou com Israel na história é a nossa bússola, é como devemos saber o que o Eterno aprova e o que o Eterno não aprova, né? A forma de culto que o Eterno deixou, né, com Israel, com os judeus, deve ser observada, deve ser preservada, e esse conservadorismo deve existir. Quando você vê algo novo, algo surgindo que não foi deixado pelo Eterno, você deve tomar cuidado, né? Normalmente algo novo na história não é algo que deva ser valorizado, né? A história, o conservadorismo, ele preserva aquilo ali, que o vinho velho, como Yeshua fala, né? Quem conhece o vinho velho, né, vai preferir o velho em relação ao novo, porque o velho é melhor, né? O vinho novo tem suas modernidades, pode ter sua doçura também, mas o vinho velho é melhor, né? Assim disse Yeshua, e assim devemos fazer também, tá bom? Então nesse verso de Devarim 29, nós podemos tirar essa lição para a gente, tirar tanta lição de que devemos nos prender ao que foi revelado, não devemos ficar pensando no que está oculto, porque o que está oculto não pertence a gente, e devemos entender que o que foi revelado para nós. Então assim, se a gente não está entendendo aquilo ali, a gente deve pedir misericórdia ao Eterno e estudar com seriedade, com criticidade aquilo ali, porque aquilo já está revelado. Então se a gente não está entendendo, a forma que estamos estudando está errada, está equivocada, a gente tem que tentar contextualizar ao máximo aquilo ali, e devemos entender que o que foi revelado para Israel, né? Isso é privativo de Israel? Não. A missão de Israel é espalhar essa verdade a todas as nações, mas não queira que outra nação venha revelar algo diferente disso, ou ao contrário aí, se você aceitar, né? Porque o Eterno revelou o seu culto, as suas promessas, o seu serviço a Israel. Tudo bem? Se não houver nenhum comentário de vocês, eu vou passar para o próximo tópico,
que é o tópico que falamos, eu acredito que da circuncisão, né? Nesse tópico da circuncisão, eu me baseei em Devarim 30, capítulo 30, versículo 6 da nossa porção, e está escrito exatamente o seguinte, né? E o Eterno teu Deus circuncidará o teu coração. Olha só, mais uma promessa aqui, ó. E o coração da tua descendência. Ou seja, o Eterno aqui Moshe está falando aqui uma profecia de que não só aquela geração teria o coração circuncidado, como a sua descendência. Ou seja, como é o começo da porção. Eu falo com os que estão aqui e com os que não estão. Ou seja, um pacto para sempre, um pacto perpétuo. Então Moshe continua, o verso continua. Se considerarei o coração da tua descendência, para amares ao Eterno teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Eu fiz um breve comentário aqui sobre isso, tá? E Valdo vai dar um clique, vai aparecer aqui embaixo para vocês esse comentário que eu fiz, que é o seguinte: a circuncisão de coração sempre existiu, como vocês podem ver nessa porção da Torá. Por isso os judeus precisam ter 2 circuncisões, né? E os gentios apenas uma. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a circuncisão do coração é fundamental para que você possa servir ao Eterno. Então, primeiro, para você ser servo do Eterno, você tem que ter seu coração circuncidado. É lógico que isso é uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica. O que significa ter o coração circuncidado, né? Tira essa pele, isso que envolve, isso que protege o coração. É deixar o coração, né, entre aspas, né, deixar seu sentimento, sua alma, deixar ela totalmente a serviço do Eterno. Não deixar seu coração duro, né, deixar ele flexível para que o Eterno direcionar ele naquilo que o Eterno achar melhor. Então, a linguagem figurada para dizer isso, dizer que você tem que estar à disposição, né? Você dizer Hineni, em hebraico, né, que é eis-me aqui, estou disposto a fazer aquilo que tu precisas que eu faça. Assim como Samuel falou, né, quando o sacerdote explicou a Samuel: olha, quando ouvires esta voz te chamando, você diga Hineni, né? Eis-me aqui, estou disposto, estou pronto para atender a tua solicitação. Então, esse é o primeiro passo para ser servo do Eterno, seja judeu ou gentil. Então, quando a pessoa tem essa disposição, podemos dizer, figurativamente e lógico, que ela tem um coração circuncidado. Então, esse é o primeiro passo. Alguns se aprofundam ainda mais nesse passo. Esse passo de ter o coração circuncidado, gente, nessa essência que eu falei para vocês, nessa filosofia que eu falei para vocês, começa desde Adão, né? Desde Adão. Se Adão tivesse sempre o coração voltado para o Eterno, sempre o coração circuncidado, ele não daria ouvidos à mulher que foi enganada pela serpente. Da mesma forma, a mulher com o coração circuncidado não daria ouvido à serpente, né? Estaria com o coração sempre à disposição do Eterno. Mas a partir do momento que você começa a querer ser dono da sua cabeça, né, como diz Ed, né, normalmente eu dizia dono do meu nariz, mas a cabeça é mais forte, né? Você ser dono da sua cabeça, você querer direcionar a sua visão, o seu caminho para onde você acha melhor. A partir daquele momento ali, o Eterno deixa de ser dono do seu coração e você começa a ser o próprio dono dele, ou você entrega ele a outro. Então, ser o coração circuncidado é o primeiro passo para ser considerado servo do Eterno. Como eu falo para vocês, servo é uma linguagem bonita para se falar de escravo, né? Servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele existe para servir as vontades do seu Senhor. Então, isso para mim é a verdadeira liberdade. É o Eterno que dá liberdade de você escolher seguir a bênção ou a maldição. Mesmo assim, você decide seguir a bênção, você decide entregar a sua vontade à vontade do Eterno. Essa é a verdadeira liberdade, na minha opinião. Então, gente, a circuncisão, voltando aqui ao nosso estudo, a circuncisão do coração é uma coisa que sempre existiu. Mas, eu falando sobre isso, aí você pode dizer o seguinte: olha, esse menino ele já está começando a falar besteira, né? Falar uma coisa que está sendo contrária aos ensinos de Saulo, né? Porque Saulo escreve o contrário do que esse garoto está falando. Vamos falar sobre os escritos de Saulo e você vai ver
que Saulo não está falando nada contrário ao que eu estou dizendo, muito pelo contrário, Saulo é bem mais duro do que eu, né? Você vai ver lá na frente. Mas antes de entrarmos nos escritos de Saulo, vamos ver o que diz o profeta Yehezkel, né? Profeta que foi conhecido como Ezequiel, foi traduzido como Ezequiel, né? E esse profeta ele faz uma profecia que ainda não aconteceu, né? É uma coisa que é futura até para nós que vivemos hoje, né? Lá em Ezequiel 44, capítulo 44, versículo 9. Olha o que diz o Eterno, né? Assim diz o Senhor Eterno: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. Entre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Olha só que profundo. Isso aqui é alguma forma de o Eterno, porque o Eterno não ama os gentios? Não, de maneira nenhuma. Eu trouxe esse verso aqui para vocês para mostrar, para provar que a circuncisão na carne também é importante, só que para outra finalidade, né? A circuncisão, como eu falei para vocês, a circuncisão do coração, ela é fundamental, ela é o primeiro passo para você ser considerado servo do Eterno. Ponto. Depois que você é servo do Eterno, aí vamos ver em que nível de servidão, em que nível de fidelidade você vai estar entre os servos do Eterno. Estamos falando só dos santos, estamos falando só daqueles que servem ao Eterno. Dentre os que servem ao Eterno, existem aqueles que se aprofundam ainda mais nesse pacto. E aqueles que se aprofundam ainda mais devem receber a circuncisão também na carne. Então, a circuncisão na carne não tem pré-requisito, não é fundamental para você ser considerado servo do Eterno, para você ser considerado santo, né? Para você estar entre, vamos dizer, entre os salvos, digamos assim, né? A pessoa, existirão vários salvos, né, segundo as Escrituras, que não são circuncidados na carne, né? Mas todos os salvos são circuncidados no coração. Espero que você esteja me compreendendo, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais em relação a isso. Vamos ver o que Saulo de Tarso fez, né? Lá em Atos, capítulo 16, versículo 3. E você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Saulo faz o seguinte, ó. Saulo quis que este a quem o texto está se referindo é Timóteo. Pelo contexto, você vai ler, se você for ler a partir do versículo 1, Atos 16, 1, você vai ver que o texto está falando de Timóteo. Eu coloquei entre aspas aí a palavra Timóteo, mas essa palavra não está no texto em si, né? Mas pelo contexto é indiscutível que é de Timóteo aqui o texto está se referindo. Saulo quis que Timóteo fosse com ele e tomando-o, o circuncidou. Olha só o que Saulo fez, né? Por que Saulo fez isso? Se Saulo sempre disse que a circuncisão nada é, né? Se Saulo disse que não existe diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentil, né? Se Saulo fala que não precisa se circuncidar, por que Saulo fez isso? Saulo fez isso justamente no contexto que eu estou te falando. A circuncisão na carne, ela não é importante para a salvação, né? Então, nisso que Saulo falava. Quando diziam a Saulo assim, olha, eu preciso me circuncidar para ser considerado servo do Eterno, para ser salvo, para servir a Yeshua. E Saulo dizia, não é preciso. E Saulo estava errado? Não, Saulo está certo. Saulo está dizendo exatamente o que eu estou dizendo aqui para vocês. A circuncisão na carne não é fundamental, né, não é importante para servir ao Eterno, para servir a Yeshua, para ser considerado santo, para estar entre os santos. Não é fundamental, né? Mas se não é fundamental, Nel, por que Saulo foi e circuncidou Timóteo? Logo ele, que sempre afirmou que a circuncisão não precisa, né? Aí eu vou continuar o texto aqui, olha só. Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Aí você pode dizer, Saulo circuncidou por causa dos outros. Não, vamos continuar o texto. Porque todos sabiam que seu pai era grego. Ou seja, quer dizer que quem tem o pai grego precisa ser circuncidado? Não é? Quer dizer que se o pai fosse judeu, não precisava, podia viver de aparência, né? O que é que o texto está querendo dizer aqui, gente? Eu já expliquei isso para vocês em outras mensagens, mas é bom sempre relembrar, tá bom?
Saulo circuncidou Timóteo, por quê? Porque Timóteo era um dos seus discípulos, um dos seus alunos aplicado, aluno em quem Saulo tinha total confiança, e Saulo queria que Timóteo fosse um dos líderes das suas comunidades. Mas, voltando àquele assunto lá de Devarim 29, que a gente acabou de ler, você lembra? Guarde na memória aí. Né? As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, né? Moshe falou. E Saulo escreveu lá em Romanos 9:4 que dos israelitas é o culto, é o serviço, né? São os patriarcas, são as promessas. Então, o que é que Saulo, baseado nesse princípio, o que é que Saulo fez? Só os israelitas, só os judeus, podiam estar no comando das congregações. Por quê? Porque a eles foi revelado. Eles sabem mais. Eles têm mais intimidade com o Eterno em relação ao conhecimento. Então, para ser líder, tinha que fazer parte desse pacto judaico. Tinha que fazer parte desse pacto mosaico. E todos sabiam que Timóteo não era judeu. Por quê? Porque embora a mãe dele fosse judia, né, a avó dele ensinasse a ele toda a tradição, ele tivesse esse conhecimento, né, ele vinha de uma descendência grega por causa do pai. Então, para ele ser líder, ele precisava ser judeu. Ele precisava se converter ao judaísmo. Então, o que é que Saulo fez? Saulo circuncidou Timóteo. Por que foi importante a circuncisão de Timóteo? Aí eu coloquei aqui um texto para vocês, um comentário meu sobre isso, que Valdo vai colocar na tela aí para vocês. Olha só. A circuncisão da carne não é critério para servir fielmente ao Eterno. Essa já é a quinta vez que eu falo isso, para ficar frisado na sua memória. Aí vem um mais aí bem grande aí, ó. A circuncisão da carne não é critério para servir fielmente ao Eterno, mas é critério para o serviço. É critério para o serviço do Eterno. Então, como eu falei para vocês aí, como está escrito no texto de Ezequiel, bem claro, Ezequiel 44:9, que nenhum incircunciso de carne poderá entrar no santuário. Por quê? Porque esse tipo de serviço deve ser feito só pelos da circuncisão. E quando eu falo da circuncisão, eu não estou me referindo à circuncisão de coração, não. O próprio texto fala aqui, ó, nenhum incircunciso de carne, né? É circuncisão de judaísmo, né? É Brit Milá, né? Que tá sendo falado aqui. Então, gente, a circuncisão é importante sim. Aí quando você vê escrito, mas Saulo escreveu que a circuncisão nada é, que não existe diferença entre judeu e grego. Em que sentido Saulo escreveu isso? Ora, é lógico e claro que Saulo escreveu isso no sentido de salvação, no sentido de ser santo, no sentido de servir fielmente ao Eterno. Toda a Torá diz isso desde os dias de Moisés, gente. Isso não é uma informação nova, não é uma doutrina nova que veio com Yeshua. Não, isso é doutrina antiga. Isso é doutrina antiga, né? Yeshua falou, eu não estou ensinando para vocês mandamento novo. Yeshua nunca ensinou mandamento novo. Né? Se pudermos dizer que Yeshua ensinou algo novo, foi quando Yeshua disse o seguinte, amais uns aos outros assim como eu vos amei. Ele aprofunda mais ainda. Não vou nem dizer, a Torá fala mais ao próximo como a ti mesmo. Yeshua fala, amem aos outros como eu vos amei. Né? Se isso for, se você quiser dizer que Yeshua ensinou algo novo, então diga isso. Né? Tirando fora isso, tudo está conforme era desde os dias de Moisés, né, na minha visão. Então, toda vez que você tiver dúvida sobre algum mandamento, você deve pensar, olha, como é que Moisés agiria? Você pode até pensar como é que Yeshua agiria também, que não vai mudar em nada. Yeshua é bem mais pleno, bem mais sábio, só que para evitar essa confusão de alguns acharem que Yeshua pensou diferente ou Yeshua revolucionou, pense como é que os profetas agiriam, né? E você não vai errar. Então, esse texto, você juntando na tela que Valdo vai colocar para vocês aí, você juntando na tela tanto esse texto de Ezequiel, que proíbe a entrada de incircuncisos, né, lá no futuro, juntando com o texto de Saulo, você consegue entender essa última frase aí que eu falo para vocês. A circuncisão da carne não é critério para servir fielmente ao Eterno, mas é critério para o serviço do Eterno. Né? Só quem tem a circuncisão da carne pode fazer determinadas coisas. Né? Os incircuncisos na carne, os que não são da circuncisão, como diz Saulo de Tarso, né? Eles podem servir ao Eterno até certo ponto. Eles podem caminhar, eles podem entrar na santidade até certo ponto. A partir daí, é só que tem um pacto mais estreito. Né? E chega um momento que nem todo circuncidado pode entrar, só aquele que foi ungido
entre os filhos de Israel. Só o Kohen Hagadol, né, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, só ele pode entrar, só ele pode fazer determinadas coisas. Então, a santidade, gente, ela é feita em camadas, né, a profundidade, o aprofundamento disso. Então, existem níveis. Todos os salvos pode chegar até aqui. A partir daqui, só os judeus. A partir daqui, só os líderes. A partir daqui, só os levitas. A partir daqui, só os sacerdotes. A partir daqui, só o sumo sacerdote. A regra é essa. Pode existir exceções? Claro que pode, né? O Eterno é que determina as exceções que ele quer fazer. Não sou eu que determino, nem você. Né? Mas nós não devemos nos prender às exceções. Nós devemos nos prender à regra. E a regra é essa. Então, o que é que aprendemos desse verso, né? desse tema de circuncisão? Aprendemos que a circuncisão é importante sim. Não queira mudar nada que foi posto, né? Tudo permanece igual, na minha opinião. Né? Então, mas por que Saulo escreveu que a circuncisão nada é? O sentido que ele está escrevendo é o sentido de ser salvo, gente. Para ser salvo, para servir ao Eterno, nunca foi critério ser circuncidado. Nunca foi. Né, para fazer parte dos servos do Eterno. Agora, para fazer determinado serviço litúrgico, pode falar, Valdo. O Nel, inclusive a Torá é bem clara quando ela diz também que não se deve mudar os marcos antigos, né? Eu creio que é uma referência também a esse tipo de coisa. Se ele já deu, quem pode revogar? Só ele mesmo. Exatamente, Ed, exatamente. Vou comentar então, também rapidinho. Pode comentar, Valdo. É porque é muito gostoso falar sobre isso. E a gente fica aqui, eu fico com o coração cheio de alegria. Ontem eu estava lendo, ontem à noite, relendo essa paraxá, porque é muito pequenininha e gostosa de ler. E algo que não saiu do meu coração foi, eu já estava com a Torá aberta aqui para ler, caso você não colocasse, foi justamente esse Deuteronômio 36 que você leu, mas por causa de um pedacinho que fica aqui após a circuncisão do coração e o coração da descendência, ele diz assim: para amares ao Eterno teu Deus de todo o teu coração. E eu fiquei observando assim, ele vai circuncidar o seu coração para que você ame ao Eterno de todo o teu coração. Aí eu pergunto, faço uma reflexão para você que está em casa, você que não tem vindo à congregação porque está com receio, porque ainda está perigoso, eu pergunto a você, o seu coração está circuncidado? Você ama ao Eterno de todo o seu coração? Você sai da sua casa para trabalhar, você sai da sua casa para ir fazer compras, você sai para ir passear em algum lugar porque está estressado dentro de casa, mas na hora para o Eterno você tem medo, você tem receio? Aqui na nossa congregação até hoje só houve um caso de Covid e não foi pego aqui na congregação, e essa pessoa não transmitiu para ninguém, mais ninguém pegou dela aqui na congregação. Se tem um local seguro onde o Senhor tem preservado, é aqui. A gente tem feito tudo conforme a regra manda, com máscara. Será que o seu coração está circuncidado? Será que você ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Será que você tem sido fiel a Ele? Porque você não vai conseguir ser fiel à lei dEle, ao que Ele ordenou, se você não tiver um amor ao Eterno de todo o coração, com toda a sua alma, como o texto diz, para que você viva. Não é ser circuncidado para que você viva, é para que você ame ao Eterno teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que você vivas. Tem uma festa vindo aí, segunda-feira é dia de festa. E aí, será que o seu coração está circuncidado? Será que você está voltado para o Eterno? Ou será que você vai querer assistir de casa, no conforto do seu lar, porque é perigoso sair de casa? Sendo que você sai para fazer os seus afazeres, mas para o Eterno o seu coração está ainda trancado, receoso. É só uma reflexão, pense sobre isso. Será que eu posso acordar mais cedo no sábado para sair de casa e chegar a tempo na minha congregação? Ou então eu nem vou para a congregação? Eu falo isso porque às vezes a pessoa está chateada dentro de casa com o marido, com alguma coisa, e isso lhe impede de vir. No dia de vir para a congregação é o dia que eu sinto insônia. Eu acordo cedo, não consigo mais dormir e fico virando na cama porque eu quero levantar, eu quero chegar no horário, eu gosto de cumprir horários. Não que eu seja melhor do que ninguém, eu estou dando um exemplo. No dia de vir para a congregação, no dia de guardar o Shabat do Senhor, como o Rabino diz, se você não se prepara para guardar o Shabat, você não merece o Shabat. Se você não se prepara para vir à casa do Eterno, louvar e engrandecer o Eterno, você não merece. Seu coração não está circunciso. E quando você lê essa passagem, você vê que o amor ao Eterno, de todo o teu coração, de toda a tua alma, é o que lhe traz vida, porque você assim consegue guardar os mandamentos do Eterno.
Reflitam em casa sobre isso, reflita sobre sua vida, pense um pouco, veja se o seu coração está voltado realmente para o eterno. E já pegando esse gancho do Valdo, né, sobre cumprir os mandamentos do Eterno, sobre amar o Eterno, a gente pode falar sobre o nosso último assunto, né, que nosso tempo já encerrou. E o último assunto é justamente sobre esses mandamentos do Eterno. E Valdo vai colocar para vocês Devarim 30, 11, Devarim capítulo 30, versículo 11 aí na tela, né? E esse verso, ele diz justamente essa questão dos mandamentos, que hoje em dia é interpretado de uma forma muito, muito difícil, né? Não no meio dos judeus, né? Mas no meio dos gentios. Olha só o que Moshe fala, né? Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil. Eu até grifei para vocês aí, né? Não te é difícil, e tampouco está longe de ti. Devarim 30, 11, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Não é difícil, gente. Eu não sei de onde é que tiram da cabeça que a lei é pesada, a lei é dura. Às vezes baseado em alguns comentários, né, alguns versos isolados, né, dos escritos dos apóstolos, as pessoas chegam a essas conclusões contraditórias, né, que contrariam o próprio Eterno, né? Os ditos do próprio Eterno, o próprio salmista: tua lei é boa, é agradável, eu almejo servir a tua lei, eu fico ansioso, como o Paulo falou, né? Fico ansioso, acordo ansioso em servir ao Eterno. É o dia de eu servir ao Eterno, então me preparo todo. Eu também sou assim, né? O Shabbat para mim é algo muito especial. Quando eu estou envolvido com alguma coisa do trabalho, né, sou obrigado a isso, eu fico com o coração tão pesado. E quando eu me sinto obrigado a fazer alguma coisa que eu não posso me dedicar 100% ao Eterno, eu fico muito triste, né? Dia prazeroso para mim é aquele dia que eu acordo só para fazer isso, né? Então, eu sinto prazer, e eu tenho certeza que as pessoas que servem ao Eterno nesse mesmo pacto comigo se sentem felizes demais por fazer isso. Mas vamos ver o que eu coloquei no slide aqui para vocês, né? A Torá, isso aqui é um comentário meu, a Torá não é, nem nunca foi algo impossível de ser vivida, né? Nunca foi. Aí você vê vários comentários: não, Yeshua veio justamente porque ninguém conseguiu cumprir a Torá. Como assim, gente? A gente acabou de ler aqui que o mandamento não é algo difícil. Se a gente for continuando a ler o mandamento, o Eterno fala assim: olha, além de não ser difícil, não está distante de ti, não está no alto dos céus, que você não tem acesso, nem está no fundo do mar. É algo que está aqui próximo de você, possível de ser cumprido. Então, olha só a diferença do que está escrito, porque o povo ensina, porque o povo diz, né? Porque a lei era impossível de ser vivida, por isso ela foi anulada. Como era impossível de ser vivida, gente? Todos os homens santos foram chamados de santos. Por quê? Né? Porque viviam de acordo com ela, né? O próprio Yeshua falou, olha, foi para Mateus que ele falou, acho que Valdo e Ed já podem me auxiliar aí, que ele falou assim: olha, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, Yeshua testificou da fidelidade de um dos seus discípulos que chamou, né? Então, o próprio Eterno testificou de Iov, né, de Jó. Ou seja, como é que é impossível de ser vivido? É muito possível, é muito agradável, muito prazeroso, e o próprio Eterno diz isso, né? Está aí próximo de vocês, não é difícil, é fácil, né? Te dá vida, te dá bênção, te dá graça, né? Então, se não houver algum comentário nesse sentido, eu vou me aprofundar um pouquinho aqui nesse mesmo tema, né? Mas na carta aos Romanos. Nel, pode falar. E rapidamente, bem rápido, basta a gente refletir sobre aquilo que o Eterno falou, a Torá fala, né, que creu Abraão em Adonai e foi imputado como justiça. Ou seja, quando Abraão creu, aquilo ali automaticamente já foi imputado como justiça. Baseado nisso, acredita-se, quando o judaísmo, né, os rabinos acreditam, que quando você deseja cumprir um mandamento, você já cumpriu, mesmo se a circunstância não lhe permita. Então, a Torá, eu creio que realmente homem nenhum consegue cumpri-la a vida, todo dia, 100%. Sempre a gente tropeça. Mas só o fato de você querer e crer nela como verdadeira, como viva ainda, isso já é imputado como justiça. Assim como foi com Abraão. Verdade, Ed. Foi muito bom você fazer esse comentário, porque me lembrou outra coisa. Muitas pessoas já acham que se você cometer algum erro,
que todo homem comete, né, em relação à Torá, já anulou a Torá toda para você, a Torá já não serve mais. Gente, na própria Torá está previsto o erro. A Torá fala, olha, a regra é essa. Quando você errar, você deve fazer isso e você vai ficar 100%. Né? Ou seja, na própria Torá, ela é tão completa e tão perfeita que ela foi dada para a gente. Ela não está distante da gente. Não é... Pode falar. E muita gente acredita nisso por causa daquela frase, né, de Tiago, que quem quebra um mandamento fica culpado de todos. Na verdade, é o seguinte, é igual hoje. Quem acredita que o Shabat foi abolido, ele vai acreditar, qualquer mandamento que ele não entenda, ele vai achar que pode ser abolido também. Se você acha que um não serve mais, pode ser um, pode ser dois, pode ser 10, pode ser 100. É isso que o texto quer dizer. Quem repudia um, repudia tudo. Não quer dizer que você pecou um, pecou dois, peca todos. Não é isso que o texto está querendo dizer. Inclusive a cultura judaica é muito clara nisso. É dessa forma que é isso que Tiago está querendo dizer. Verdade, Ed. Eu concordo plenamente com você. E eu acho que ainda pode ter um outro sentido, né? Sem anular o sentido que você está falando, né? Entrando em harmonia tanto no que você está falando, como acrescentando outros sentidos, no sentido de dizer o seguinte: tanto quando você quebra um mandamento, né, da mesma forma que você flexibilizou, você quebra, como o Ed falou aqui, né, quebra intencional, você quer fazer aquilo ali, você quer desprezar. Então, da mesma forma que você desprezou um mandamento, você pode desprezar qualquer outro, desde que chegue na sua cabeça um entendimento que aquilo ali agora não pode ser desprezado, né, como o Ed muito bem colocou. E outra coisa também que pode ser atribuída também a esse verso, né, que quem quebra um mandamento quebra toda a lei, no sentido de o quê? Primeiro, acho que é indiscutível isso, é quebrar, querendo quebrar, né? De livro, querendo fazer aquilo ali. Né? Não é um erro, é sim uma desobediência, uma revolta. E no sentido também de dizer o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou me orgulhar que eu sigo o pacto judaico, né? Que eu sigo os 613 mandamentos, né? Entre aspas. Mas, dentre esses 613 mandamentos, eu digo o seguinte, olha, agora sim, a circuncisão na carne eu não vou fazer não, porque eu acho desnecessário, né? Mas eu sou judeu, mas eu tenho esse pacto judaico, eu devo ser tratado no mesmo nível. Aí eu acho que esse verso também serve para dizer o seguinte, não, se você negligencia um, é como se você negligenciasse todos, né? Você não pode se vangloriar de nada, né? Você, não, eu sigo toda a lei, exceto na parte de comer o porco. Então, o mérito que você tem de dizer que serve a lei não serve de nada, se você quebra deliberadamente um mandamento. Né? Então, é nesse sentido, gente, não no sentido de você errar, de você cometer seus deslizes, mas você reconhecer, se arrepender. Né? Esse erro que o Tiago está falando é aquele erro que não tem arrependimento. É aquele que você erra e que você não se arrepende, que você quer continuar no erro. Aí sim. Aí você pode... Você errando um mandamento desse e acertando 10, é como se você estivesse errando os 10. Né? É nesse sentido, não no sentido de você errou um, pronto, já não serve mais a lei para você, a lei já foi quebrada, a lei não pode ser cumprida, a lei é difícil. Não é nesse sentido. Né? E nesse mesmo tema, né, Saulo fala sobre isso lá em Romanos 10. Por isso que foi uma porção dos apóstolos que eu escolhi para estudar hoje convosco, porque Saulo cita esse mesmo texto aqui, que o mandamento não está distante da gente, o mandamento não é difícil, né? E o verso exato que Saulo fala isso está lá em Romanos capítulo 10, como eu falei para vocês, a partir do versículo 5, mas eu vou ler com vocês a partir do versículo 1 para contextualizar melhor. O Valdo vai colocar no slide aí para vocês. E a gente vai lendo e vai estudando um pouquinho de forma rápida já para acabar aqui a minha ministração. Romanos 10, a partir do versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Quando Saulo fala isso, gente, não quer dizer que os judeus não entendem nada sobre o Eterno. Muito pelo contrário, o próprio Saulo lá, um capítulo antes, falou que deles são tudo, deles são o serviço, deles são as promessas, deles são a Torá, deles são os profetas. Né? É em relação ao reconhecimento de Yeshua. É nisso que ele está falando. Eles se perderam, né, em algum caminho, em algum trechozinho, e não conseguiram reconhecer Yeshua como Messias. É nesse sentido, tá? Voltando aqui à leitura. Né?
Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, conhecendo a justiça nesse sentido que eu acabei de falar para vocês, e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. O que é que Saulo está dizendo? O seguinte: por causa do orgulho deles aqui, né, por causa do orgulho deles, eles não conseguiram reconhecer o Mashiach. Porque a finalidade, o fim aqui nesse sentido, a finalidade da lei é o Messias. Então, se eles são tão zelosos da lei, e se eles conseguissem não ter tanto orgulho assim, eles iam entender que a finalidade da lei é ele, e iriam reconhecê-lo. É nesse sentido que o texto está dizendo. E o texto continua. Tá? Versículo 5. Ora, irmão, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Olha só que texto impressionante, né? Eu vou ler para vocês aqui, depois a gente vai ver como o povo diz esse texto, como os gentios interpretam esse texto. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Isso aqui, Saulo está citando Levítico, capítulo 18, versículo 5. Né? Ou seja, a justiça que é pela lei. Aí depois vem uma outra frase aqui no versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz... Olha, essa justiça aqui pela fé, os gentios, quando vão ler esse texto, né, Ed? Eles dizem que essa justiça aqui pela fé é a justiça já a nova lei que Yeshua implementou. Já é a nova aliança, já é o fim da primeira aliança e é o começo da segunda, uma legislação totalmente diferente. De paz, de amor, de brandura, onde você pode fazer tudo e você não é recriminado por nada. Né? Isso é errado, como diz Lorisvaldo, né? Isso é errado. Por quê? Porque a justiça que é pela fé diz o quê? Diz o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo de 11 a 14, ou seja, Parashá Nitzavim. Então, a justiça que é pela fé está encontrada onde? Na Torá, gente. Na Torá, lá no livro de Deuteronômio. Não é nova aliança, não é Novo Testamento, não é coisa depois de Yeshua, não. É o que a gente está estudando hoje. Olha só a justiça que é pela fé, olha o que ela diz. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Não foi isso que a gente acabou de ler? Devarim 30, 11, dizendo que o mandamento é difícil, dizendo que o mandamento está longe, está no alto dos céus ou está no fundo do mar. Né? Agora, essas partes aqui entre parênteses, gente, é o que está literalmente na nossa Bíblia hoje. Eu duvido que Saulo tenha escrito isso aqui. Eu acho que se está entre parênteses, algum copista deve ter colocado isso aqui, tentando interpretar o que Saulo está dizendo. Porque se a gente for lá em Devarim 30, capítulo 11 ao 14, pode falar, Ed. E essas frases aí que está inserida entre parênteses, as traduções mais honestas, ela coloca entre parênteses, porque o texto foi realmente inserido por um copista. Isso não saiu da pena de Paulo. O texto, quando os tradutores põem entre parênteses, é porque exatamente sinalizando que algum copista inseriu. Exatamente, Ed, eu também creio assim. Até porque se Saulo está fazendo uma citação aqui. Né? O próprio texto fala que é uma citação. E essa citação não tem nada a ver para trazer do alto o Messias, não tem nada a ver isso. Aqui é para trazer do alto o mandamento. O mandamento, tudo bem que o Mashiach, em outras palavras, é a palavra viva, o mandamento vivo, tudo bem. Mas, literalmente, quando a gente vai lá para Devarim 30, 11 a 14, está falando da Torá, né? O que a gente está estudando hoje, né? Não diga que a Torá está no alto dos céus ou no fundo do mar. Né? Está falando da Torá. Aqui o copista gentil, né? Não entendia muito de Torá, quis fazer o comentário dele e terminou fazendo besteira. Né? Mas tudo bem, não atrapalha, não tira a glória do texto. Vamos continuar. Ou quem descerá ao abismo, ou seja, na Torá está ao fundo do mar, né? Isto é para trazer dentre os mortos ao Messias. O comentário do copista que não tem nada a ver com a realidade. Mas não tira o brilho do texto, né? É até bom que essas coisas estejam aí para a gente conseguir entender o que é judaico e o que não é. Vamos continuar. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Olha o que Saulo pregava, gente. Saulo pregava a Torá. Né? Isso aqui que Saulo está lendo, esse versículo 8 aqui, é o versículo que está lá em Devarim 30, 14. A palavra não está distante de ti, a palavra está perto de você, para você cumprir, para que você viva, para que traga viva. E é essa palavra que Saulo pregava. Vamos continuar no próximo slide. O Paulo vai colocar na tela para vocês o próximo slide. E no próximo slide, que é o nosso último slide de hoje, vem o versículo 9. No versículo 9 diz o seguinte: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Yeshua, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, aí Saulo cita mais uma vez a Escritura, né?
todo aquele que nele crê não será confundido. Eu devia colocar aqui a referência também dessa citação, mas é uma citação bem conhecida, né? Aí Saulo entra no versículo 12, por isso que eu quis ler até o 12, até o 13, né, para você entender o que eu estou falando. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Olha só, aí você pode dizer, olha aí, Saulo contradiz totalmente o que você disse. Não. Se você acompanhou o estudo, prestando atenção no que eu estava falando, você vai ver que Saulo está ensinando exatamente o que eu estou tentando aqui ensinar para vocês. Porquanto não há diferença, versículo 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Eterno será o quê? Salvo. Ou seja, quando o Saulo está falando que não há diferença entre judeu e grego, gente, ele está falando em relação a quê? Em relação à salvação. Você não precisa ser judeu para ser salvo. Você precisa ter o quê? Que a gente leu no tópico anterior. Eu só trouxe 4 tópicos para vocês aqui hoje, né? O primeiro tópico foi sobre a aliança, o segundo tópico foi sobre as escrituras, né? O terceiro tópico sobre circuncisão, né? E o 4, que é esse que a gente está lendo, que é sobre os mandamentos. Ó, no terceiro da circuncisão a gente falou sobre isso. Para você ser salvo, o que é fundamental você ter? A circuncisão de onde? Do coração, não é isso? Então, todos os que estão circuncidados no coração, todos os que são servos do Eterno, todos os que estão com o coração voltados para o Eterno, já que circuncisão do coração é uma linguagem metafórica, eles podem ser salvos, né? É nesse sentido que Saulo está dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Isso também é uma citação, né, das Escrituras, uma citação da Taná. Né? Aí por isso que fala, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Nesse sentido, gente, nesse sentido, né? Mas o próprio Saulo ele fala que a liderança tem que ser só por judeus, né? O próprio Saulo ele pega Timóteo e se circuncida Timóteo, né? O próprio profeta fala uma profecia futura dizendo que no santuário tem que ser circuncidado de coração, como todo servo do Eterno tem que ser, e também na carne. Né? Então você deve tentar juntar todos os versos, né, e tirar uma conclusão com todos os versos juntos. Você não pode fazer uma doutrina baseada só em alguns versos e tendo outros versos contrários à sua doutrina, né? Junta tudo, né, e tenta tirar uma conclusão disso daí e você vai crescer muito em sabedoria. Eu agradeço a sua paciência, né? Peço para que você não fique com alguma dúvida consigo mesmo, né? Às vezes o assunto que eu falei para você talvez seja um assunto complexo, talvez você ainda não esteja no nível de entender esse assunto, mas o tempo vai chegar, né? Nós temos que ter paciência e uma hora o Eterno tem misericórdia de nós e nos revela e faz crescer o nosso nível para que a gente possa entender e se aprofundar mais e mais no caminho dele. Eu peço a você que continue orando por mim, pela minha família, para que o Eterno continue com misericórdia sobre mim e sobre eles, para que o Eterno continue me instruindo e me ajudando a sempre poder somar com o seu reino. Eu agradeço a confiança aí de Ed, de Valdo, e um Shabbat Shalom a todos vocês. Vou passar a palavra agora para o Ed, que vai dar os avisos finais. Shabbat Shalom.